Pronto, vamos voltar, né? Continuando logo em cima das questões aí, né? Tem muita questão. Tu tem alguma ciência aí, já tá também acompanhando o que deve sair esse ano? Tá me perguntando aqui o que deve sair esse ano, né? Que Não, eu tô falando de Sejão, tô falando geral. Não é isso que eu tô falando não, pô. Eu tô falando que é a pergunta mais perguntada, né, gente? Não é nesse sentido que eu tô falando, é a pergunta mais perguntada. Pode falar que você é da CGO. Não, na CGU não, nunca vou falar. Eu posso falar assim negativamente, né? Assim, negativo no sentido que Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair em setembro, né? Da CGU não sai esse ano. O executivo tá ferrado, não adianta. Esperanças, né? Alguma coisa do legislativo e dos tribunais que têm uma autonomia financeira maior, né? Eles têm uma autonomia financeira. Vixe, o executivo tá ferrado. Aí, de grandes, né? Grandões mesmo, né? Porque os nanicos nunca pararam, né? Grandões mesmo, tá com perspectiva da Câmara, porque diziam, né? Principalmente eu conheço muita gente lá de dentro. Isso não é informação oficial, eu não tenho, né? É tipo, a gente tem colegas, né? Eles falaram que um dos grandes travadores do concurso da Câmara, que fazia tempo que tinha sido feito, né? Era o Eduardo Cunha, né? Mas ele saiu. Então agora parece que o concurso realmente está se movimentando, processualmente, inclusive, né? Não é mais só o boato, né, da folha dirigida, não, né? Processualmente está andando. E o outro grande mesmo também, né? É o TST, tá? Que também está se movimentando, que é o que se fala muito. Eu tenho essas novidades de lá, né? De Brasília, né? Agora o pessoal do Rio tem que pensar em largar aí a praia, tentar começar a olhar lá para o Paranoá, tal, porque na minha percepção, né, tentando ser bem sucinto, o Rio, a comunidade concurseira do Rio, não que se interesse para o resto do Brasil, né, foi uma das grandes prejudicadas, né, com essa série de eventos que teve. Por quê? Porque uma das grandes, tem os dois grandes concursos assim, mais famosos, né, do Rio, estão no olho do furacão, né? Petrobras e suas subsidiárias, né? E BNDES, bicho. E, por fim, né, os outros que eram do ciclo de gestão, que é tanto aquela SUSEP quanto a CMV, são do executivo. Então, nas três possibilidades que vocês teriam grandes, né? Eu não estou falando do Anico, Banco do Brasil sai, os outros saem, certo? Vai acabar saindo, mas os grandes, aquele para o cara aposentar a caneta, a perspectiva que no Estado, né? Agora sim, se você já está com uma predisposição de repente para Brasília, vai ter esses dois, né? Que realmente estão se movimentando, que seria o TST, mais o... Aí eu não estou falando de tribunais regionais não, né? Porque aí cada hora tem vai ter um em Pernambuco que já está indo, né? E tem outro também em outro estado. Isso aí já são menores e eu não tenho, mas são perspectivas, né? Mas aí pensa com carinho, Brasília lá, né? Legal, aquele clima seco, né? Não sei, vou ter discutido na hora do intervalo. Quando chegar no final a gente dá uma perguntada. É isso que se sabe lá, né? Nos corredores ali os bastidores ali de Brasília, né? Aí, não sei se é para a felicidade de você. Notícia boa, tem alguns grandes vindo. Notícia ruim, não são para ficar no Rio de Janeiro, né? Então, aí cabe a decisão pessoal, né? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Cabeamento estruturado é um sistema de cabeamento cuja infraestrutura é flexível e suporta a utilização de diversos tipos de aplicação, tais como dados, voz, imagens, controle prediais. Certo. Vai até cismar, né? Controles. Pessoal, isso aqui está convergindo, tá? Nessa minha passada pela engenharia, né? Que eu passei um ano lá, de TI. Cara, até a sonorização do prédio. Isso aqui é o comando e controle, né? Que são aqueles detector de fumaça. Tudo está convergindo para o mesmo cabeamento, tá?
E eu acrescentaria ali ainda, inclusive, a sonorização. Não tem, né? Fulano, comparecer, não sei quem, aonde. Aquilo ali é a rede de sonorização. Também está convergindo para o cabeamento estruturado no mesmo molde. Para a gente ter um cabeamento universal, certo? Então, que verde correto. O endereço de broadcast é um endereço IP, onde o último número de endereço é 255. Bicho, a Ferro e Fogo está errado. Mas eu tenho quase certeza que a Consulplan considerou isso como correto. Como é que... Não adianta discutir, né? A gente sabe quando a gente começar a fazer, a gente conseguir já as máscaras lá, vai aparecer o Zoom 91, né? O tal. Assim, tá errado, brother. Assim. Acho que tá errado, tá? Mas depois a gente vai ver no gabarito, que se eu não me engano ele considerou isso aqui correto, tá? Mas, deixa pra lá, né? Tipo... Ah, tá aqui a terceira, né? O hub é o concentrador, em linguagem informática, é o aparelho que interliga diversas máquinas, computadores, e que pode ligar externamente redes. TAN, não sei nem o que é essa TAN aqui, nunca vi esse termo. LAN, TAN é a... Não, se bem que é com M, né? LAN, MAN e WAN, tá? Para mim, o hub mesmo, né? Tudo bem, aqui tem uma filosofia a ser colocada. Existem vários tipos de hub. O mais comum que a gente usa é o Ethernet, né? Na acepção de Ethernet, estaria errado. Mas existem hubs, pessoal, por exemplo, tem o hub de PAN, né? Que seria aquele hub USB, por exemplo. A gente tem hubs de centrais telefônicas, né? Metropolitanas, né? Essa questão realmente ela é muito capciosa, tá? Porque se você considerar o hub como sendo só o Ethernet, isso aqui estaria errado. Mas existem outro tipo de hub. E esse termo hub nem é só até ele colocou, em linguagem informática. Porque hub, por exemplo, pode ser um aeroporto, né? O aeroporto de Brasília é um hub. Por quê? Porque é um concentrador. As rotas, né, internacionais, dentro do país, elas passam por lá, né? Assim como São Paulo, talvez Rio também. Isso aqui realmente é dúbio, tá? Se você considerar a internet, estaria errado, mas se você considerar um hub telefônico, por exemplo, estaria correto. O fato que, se eu não me engano, ele considerou todas como corretas, mas essa aqui teria poderia estar correta ou não, né? Mais uma vez, a internet estaria errada. Mas essa aqui, brother, não dá não. Aí quando você vê que ele considerou tudo correto, não, esse cara que fez essa questão, ele não manja muito dos Paranauê não, entendeu? Então, mais um pro Papa da Consulplan, tá? Não, essa aqui é que está invalidada mesmo, porque não tem para onde correr. Aqui você tem que admitir que ele está usando, numa época dessa que ele está usando, por exemplo, só redes Classifo, né? Só as redes cheias, né? E na realidade qualquer rede quebrada vai dar outros números, 191, né? 127, como a gente vai ver quando a gente fizer alguns cálculos de peso aqui. Então o que acontecia? O aluno vinha, né? Ele marcava essa aqui verdadeira, essa aqui ele nem olhava, falsa de cara, né? E aí, cara, por eu ter marcado a segunda falsa, essa aqui nem interessava mais, ele já ia errar, né? Pois é, mesmo que nessa aqui você acertasse, né? Escolhendo a concepção, pela 2, o aluno que estudou seria prejudicado. Então, na minha opinião, essa questão tinha que ter sido ou anulada ou mudado o gabarito. O fato é que a 2 não tem escapatória, tá? Se eu não me engano, ele deu tudo certo, certo? Mas assim, galera, mais uma vez, né? Vamos nos acalmar, né? Vejam que isso aqui cuidado com a cegueira estatística, né? Isso aqui é uma consolidação de questões de rede, né? Numa prova da Consulplan, tem questões defeituosas, né? Tem, mas nunca vai, não é 10%, porra, é tipo 3%, 4%, né? Mesmo considerando esses 3%, 4%, se você acertasse 90%, você ia passar do mesmo jeito, entendeu? O foda é quando você está ali brigando ali para botar a cabeça fora da lama e está precisando de uma questão dessa. Aí a banca errou por colocar uma questão defeituosa. Mas você errou por estar ainda tendo que brigar com os outros cachorros magos para botar a cabeça fora da lama. Se você tivesse numa posição melhor, você não estaria tão vulnerável a uma questão dessa. Esse é o grande lance, né? Claro que a vida real é diferente, né? Sempre você acha que foi prejudicado também, né? E foi, de fato, né?
A figura abaixo representa o enquadramento do padrão Ethernet na camada de enlace do modelo OSI. Esse aqui é um meandrozinho que tem, né? Que a gente... O modelo não resolveu, né, quebrar efetivamente para gerar duas camadas, né? Mas ele admite que aqui na camada ele está falando de rede para cima, né? Física para baixo, aqui é a camada de enlace, e admite que na realidade ela é formada por duas subcamadas, que é qual? Link, né? Como é que chama? Link Layer Control, né? E a outra é Media Access, né? Essa aqui faz a interligação com a de cima, toda a parte de controle de fluxo, controle de erro, etc. E essa aqui faz a divisão em quadros, né? O endereçamento. Essa aqui, no caso, se encaixa com a de cima, e essa aqui, no caso, se encaixa com a de baixo, tá? Certo? Eu poderia chamá-las de camadas também, mas resolveu-se dizer que não, elas são subcamadas, né? Para simplificar o modelo. E ele pergunta, que subcamada é essa? Ele já deu a outra, né? LLC, qual é a resposta aqui? MAC. Cuidado com uma coisinha. Na realidade, eu vou falar duas, uma é óbvia. Pessoal, o endereço físico não está na camada física. Nunca cai. Né? A Confederação do Equador não foi no Equador, né? É mais ou menos assim, tá? Então, o endereço físico está na camada de enlace, mais especificamente na camada MAC. E cuidado com o termo MAC, porque dependendo se ele estiver sendo usado como o endereço ou como camada, subcamada, dependendo do contexto, pode variar entre verdadeiro e falso. Então, cuidado, ele pode estar falando de MAC o endereço e pode estar falando de MAC a subcamada. E essa diferença pode resultar numa resposta de questão certa ou errada. Então, se liga nisso aí também, tá? Já anota aí. Vai falar da internet, né? A internet, resuminho de internet, para quem não lembra, tá? Rapidinho. Pessoal, o que é uma rede, né? Quando a gente fala lá das minhas aulas, etc. Rede, tem lá o padrão lato senso, né? Que é qualquer coisa interligada que transmite dados, e o estricto senso a rede é sinônimo de LAN, né? Cada LAN, o que é uma LAN? É uma rede que tem uma tecnologia. Hoje, praticamente tudo é TCP/IP. Mas antigamente uma era AppleTalk, a outra era aquela outra da Netware. E aqui, aí tinha outras lá, né? Essas redes são redes heterogêneas. Cada um se falava no seu campo, mas aí alguém precisava, cara, mas a gente precisa falar entre si, né? Entre si. Então a gente precisa de uma linguagem comum. Uma linguagem comum. Aí tá, mas para fazer essa linguagem comum eu preciso de um tradutor. Quem é esse tradutor? Era o roteador. Porque o roteador ele tinha uma interface que falava outras línguas, mas ele tinha em comum o quê? Uma interface que falava o quê aqui? TCP/IP, que é a linguagem nativa da internet. Para ele sair isso aqui a gente está na camada 2, né? Aí ele tinha que... O roteador é como se fosse assim, né? Ele pega aqui a interface de camada 2, por exemplo, aqui é TCP/IP, e aqui, por exemplo, é Netware, né? Aí, esse cara aqui não falaria com esse, mas ele eleva até a camada, por exemplo, 3, faz a conversão aqui, que é quem? É o IP, os dois falam IP, aí ele encapsula para cá ou encapsula para cá. E aí, com isso, eles conseguem se falar. Então, isso ocorre exatamente nessa... E aqui, nessa nuvem aqui, todo mundo fala a mesma linguagem, que é qual? IP. Por isso que a camada IP, como é que eu chamo ela? Interredes. Por quê? E a internet é o quê? É uma rede de redes. E essas redes são homogêneas. O que é homogêneo é a linguagem dentro. Mas as redes que ela interliga, elas são o quê? Heterogêneas. Só que hoje esse conceito se perdeu por quê? Porque o TCP
invadiu o âmbito das LANs, que ele não estava dentro das LANs. Ele invadiu as LANs, eu vivi isso, né? Assim, da época que a gente sai ali, por exemplo, das redes Windows, né? Que a gente sai ali do NetBIOS lá, que era um protocolo de broadcast, aí começa a configurar os IPs nas máquinas, e aí a gente gerou um negócio chamado o quê? Intranet. Então a intranet foi quando o TCP/IP entrou na camada de LAN, que ele não é nativo. Para vocês, né, alguns mais novos aí, a rede sempre foi IP. Não. Dentro da rede local não era IP, não existia IP. Ninguém sabia nem o que era IP, só para o pessoal de fora. Depois é que ela entrou e virou a intranet. Então tem a internet, que ela fala mesmo padrão na camada de rede, interredes, que é o IP. E aí cada um falava o seu. Hoje está tudo padronizado, certo? Então a internet é uma rede de sistemas homogêneos, interligados através de uma família de protocolos básicos e comuns a todos, denominada TCP, que implementa um sistema cliente-servidor de âmbito restrito. Verdadeiro ou falso? Bom, se a gente entender que esses temas, né, que ele está falando são esses caras aqui, estaria errado porque não são homogêneos, né? São heterogêneos, tá? Através de uma família de protocolos básicos, beleza, e comum a todos, ok. Denominada TCP. A linguagem não é o TCP. A linguagem é quem? É o IP, certo? Quem implementa o sistema de âmbito restrito? Na realidade não é âmbito restrito. É âmbito universal, tá? Não é restrito, é universal. Restrito é esse cara aqui. Essas tecnologias não tinham capacidade, por exemplo, de gerenciar, a maioria, né, claro. Não tinha capacidade, talvez a única exceção seja o ATM, né? O ATM teria capacidade de substituir tudo, mas não vingou. O resto não, é tudo limitado local, tá? Então essa aqui estaria um viés de errado, né? Sim, mas ainda assim em âmbito restrito. E mesmo assim, arquiteturas, cara, não. Você conecta, tipo, meios, né? Chegando uma que vem com um meio, por exemplo, fibra, e a outra saindo com cabeamento, por exemplo, metálico, mas o padrão era o mesmo, né? Ela não, a bridge, como elemento de camada 2, ela não tem condição de interligar arquiteturas diferentes, certo? Mas meios, sim. Né? Meios, sim. Por exemplo, o access point, né? Ele acaba juntando o mundo cabeado com o mundo wireless, mas no final das contas ali é um padrão Ethernet, certo? B, é um subconjunto da www, que também é uma estrutura em servidores e clientes. Os clientes disponibilizam diversos recursos que são transmitidos sob demanda para os servidores web, através do protocolo HTTP. Verdadeiro ou falso? Por quê? Por quê? Ele mudou aí, né? Vários. Tem outro ainda, né? Pessoal, não é a WW que é um subconjunto. Não é a internet que é um subconjunto da WW. Na realidade, a WWW é um subconjunto. Ele é a WWW, que a gente chama de web, né? Ele é um sistema distribuído que roda em cima da internet. Entenderam? Lá também no curso lá que eu defino, né, qual a diferença do sistema distribuído. Por exemplo, Facebook é um sistema distribuído. Roda em cima da internet. Certo? Na realidade, o Facebook, inclusive, roda em cima do www. O Facebook roda em cima do www, e o www roda em cima da internet. Tá? E tem vários outros sistemas, né, distribuídos que rodam em cima da internet. Certo? C. Utiliza o URL, endereços universais, como HTTPS, aí ele fala lá, né? Neste exemplo, HTTPS indica o protocolo que será utilizado durante a transmissão dos recursos entre cliente e servidor. Bom, essa aí tá legal, né? Das que tinha, essa daí é uma das mais só desligar aqui. Vamos ver as outras, né? Essa aí tá boa. D. Utiliza um único proxy. Pô, aí já... A internet usa um único proxy. Morreu, né?
não sei se é só até a D. Tem a E ainda. Pode ser utilizada como uma intranet, cuja principal característica é manter o acesso totalmente público. Aí começa as viagens, né? Certo? Então, na realidade, a gente vai acabar ficando com a C. URL, papapá, esse cara aqui é o protocolo, esse cara aqui é o www, né? Que é o sistema distribuído. Esse cara aqui é a máquina, né? E aqui o domínio de DNS para chegar até ele, tá? É porque às vezes ele dá um delayzinho aqui. Pronto. No modelo de referência OSI, a camada que está relacionada com a sintaxe e a semântica das informações transmitidas é a camada de... Falou, né? Pular. Então é apresentação, tá? Já falou bem da outra lá, tudo que é semântica, sintaxe, compressão, criptografia, ou seja, resumindo, o formato é a apresentação. O modelo de referência TCP/IP possui 4 camadas. Comparando com o modelo de referência OSI, a camada interrede ou internet do modelo TCP/IP tem funções similares à camada de rede do modelo OSI. Certo? A resposta seria qual? A C. Camada de rede, já foi batido aqui, né? Interredes lá no TCP/IP. Lembrando que existem literaturas que mesmo no TCP/IP considera chamando o nome de rede. Dica, pessoal. Quando o cara colocar esse nome aqui, ó, se o cara colocar rede, você fica em dúvida se ele está falando de OSI ou de TCP/IP. Você fica em dúvida. Mas se ele usar o termo interrede, ele está falando de TCP/IP. Isso já ajuda na hora do raciocínio. Não é que um é outro, mas pelo menos um já tá definido. Interrede, está falando lá, certo? Se ele usar, por exemplo, enlace, né, o nome enlace, ele já não está mais falando do modelo TCP. Você consegue eliminar umas coisas, né? Se ele usar o termo enlace, bom, uma coisa eu sei, ele não está mais usando o modelo de 4 camadas do TCP/IP. Ele pode estar usando o OSI ou o modelo de 5 camadas, mas o modelo de 4 já morreu. Entendeu? Então eu não consigo definir, mas eu já consigo eliminar algumas dúvidas pela nomenclatura que o cara está usando. Se ele usar, por exemplo, Network Access, ele está usando o TCP de 4 camadas, porque não tem outra alternativa. O OSI, ele não usa Network Access. E quando eu estou de 5 camadas, ele está usando enlace ou física. Só quem usa Network Access é um modelo TCP/IP de 4 camadas. Então essas dicasinhas vão melhorando, né, o escopo de decisão ali na questão, tá? Então é a C, né? A camada de enlace do modelo OSI, também conhecida como camada de link de dados, recebe os pacotes de dados da camada de rede, transformando em quadros na camada de enlace. E, finalmente, em tensões elétricas na camada física, para serem transmitidos no meio físico. No caso da transição entre as camadas de rede e enlace, o quadro... Pô, sabe como é que sabe aquela abstração que a gente estava falando da primeira aula lá? Para você definir assim, o que é bit... Tu que é músico, por exemplo, é o seguinte, é a mesma coisa do cara assim, tipo, tu tá tocando uma música e na camada física o cara só sabe que é nota. Ele só sabe que é um dó, que é um ré, ele não entende a música. E aí, dependendo do nível de abstração, ele vai, não, cara, na realidade isso aqui é, sei lá, uma melodia, daqui a pouco o cara vai, não, isso aqui é uma... Mas tá vendo que só tá saindo nota? Mas dependendo da forma que você está vendo, na camada de abstração que você está vendo, você vê outra coisa. Mas no fundo ali, são notas. A capacidade de abstração é que vai definir o que é aquilo lá que você está raciocinando. Certo? Pô, tinha um cara tocando lá no Galeão que era teu cara. Eu pensei que era até tu lá, velho. Eu pensei, bicho está famoso pra caramba. Bicho está famoso. No caso da transição entre as camadas de rede e enlace,
o quadro na camada de enlace será acrescido do endereço MAC na placa de rede de origem. Isso aqui não é uma... Vocês já estão querendo marcar certo ou errado, mas é só um enunciado, tá? Do endereço MAC da camada de rede destino no CRC, né? O Cyclic Redundancy Check, né? Ah, sim, tem no final. Para completar. E, no caso da transição entre as camadas de rede e enlace, o quadro na camada de enlace será acrescido. Ah, tá, ele está formando o quadro, né? Ele está formando o quadro. Ele pegou o pacote, aí ele está colocando os endereços, colocou o CRC, aí ele está dizendo o que está faltando mais para poder completar o quadro, né? É isso que ele está perguntando. Pessoal, aí o seguinte, tá? Isso aqui, ó, é uma camada, a gente já viu, lembra? Na subcamada, tem nada a ver. Eu estou montando o quadro, né? Isso aqui a gente está lá na abstração de apresentação. Na realidade, se ele já tinha o pacote já entrou lá em cima. Lembra do encapsulamento? Tem lá a mensagem de apresentação. Aí eu boto o cabeçalho TCP. E aí vira o segmento. Aí depois eu coloco outras coisas aqui, vira o pacote. Aí aqui a gente está nessa etapa aqui. Eu peguei o pacote. E aí vou colocar aqui os endereços, né? MAC, colocar o CRC. O que está faltando? Aí se você for olhar lá, tem lá a história, né, do preâmbulo, né? Aí tem um bitzinho aqui que é o SCF alguma coisa, que deu problema na questão. Tem um dadozinho aqui também. E aí assim, não é esse porque esse aqui está onde? Esse aqui estaria bem aqui, ó. Não tem mais que falar aqui, né? Do hash do checksum, na realidade ele já colocou o CRC, ele já fala que já colocou, né, para fazer. Será criptografado? Não tem nada a ver. E o que interessa é a dados de controle. Agora ele foi muito abstrato também, né? Porque ele podia ter dado o nome, né, desses caras, que é o preâmbulo e tal. Mas enfim, até pela eliminação dos outros, aí vai ficar alguns dados de controle, certo? Beleza? É a letra D, né? Os dados de controle ele interpretou como sendo um preâmbulo. Mas não é só o preâmbulo, né? Tem mais três, se você for lá mesmo, né? São 3 campos que entram aqui, né? O preâmbulo, eu sempre me esqueço essa siglazinha aqui, é o stack, alguma coisa lá, e esse carinha aqui. Aqui são os MAC, e aí o pacote mais o CRC no final. Ele chamou isso tudo de dados de controle. Não, acho que é porque assim, ele é calculado no CRC, né? Ele já colocou no pacote, né? Ele já está se você fosse colocar isso de novo, já seria, tipo, de novo. É a D. No modelo de referência TCP/IP, a camada responsável por converter as tensões elétricas recebidas pela placa de rede em zeros e uns é a camada? Não. Quem vai fazer a prova são vocês, pô. Eu já passei. Você tem que marcar. Cara, ó, esse aqui é o tipo de questão que os caras têm que ser sangue frio, né? Essa questão, assim... Pois é. Não, pô, você tá certo. Você tá certo. Não, pô, é o que a gente tem que, né? Agora não é mais tudo preto ou branco, né? Que eu sempre falo. Agora tem 50 tons de cinzas. Tá certo. Não é porque existe outra possibilidade de estar certo que você está errado, não. Agora, o que eu espero de vocês é que vocês estejam atentos. Qual é o problema que dá uma dubiedade nessa questão? Aí você já está dando outra resposta. Estou perguntando qual é a raiz do problema, qual é a raiz da... O que eu espero de vocês nada mais é de que vocês entendam a raiz da dubiedade. Se vocês não entenderem a raiz da dubiedade, se vocês acertarem, nada mais foi do que o chute, pô.
Ele está falando de TCP e IP, galera, né? Aí você já tem uma dúvida, lembra? Porque você pode ter... Não, é porque se você estiver falando... Ó, cuidado com esses chaveamentos muito rápidos, né? Para ir atrás da resposta. Essa questão é dúbia, tá? De onde vem a dubiedade dessa questão? É porque, se você considerar Bom, vocês consideraram o OSI de cara. Aí, não sei o que mais lá, é física. Ok, tudo bem. Mas ele não está falando do OSI. Aí então é rede. Não. Porque ele não falou se é de 4 ou se é de 5 camadas. Ainda permanece a dúvida. Né? Aí mesmo que o raciocínio, que é TCP e IP, ainda tem o de 4, o de 5 e o de 4 camadas. Se ele pegar, por exemplo, o de 4 camadas, como é o nome dessa camada aqui? Ou, resumindo, rede. Rede. Se ele estiver no de 5 camadas, aí eu separo. Aí eu digo que essa aqui é enlace e eu digo que essa aqui é quem? Física. Então, na realidade, essa questão tem duas respostas. Qual foi a resposta que a banca escolheu? Como ela não deu o TCP/IP, o que vai acontecer? Que vocês, infelizmente, não tiveram acesso ao material, mas eu entreguei o material na quinta, viu? É porque ontem foi feriado no Rio, a galera, feriado não. Mas eu entreguei na quinta, né? Pegou quinta? Foi quinta à noite. Foi à noite, né? Foi quinta às 11h59, né? E ontem foi feriado, né? Você fica com duas respostas aqui. Aí você marca. Você vai. Não tenho dúvidas que todo mundo ia. Para cá. Também estaria certo. Porque eu considerei. Na realidade, estaria errado, porque a maioria estava considerando o modelo OSI e nem lembrou que era TCP. Mas tudo bem, releva. Não. É porque o cara, quando você falar que a resposta. Não, professor, eu estava raciocinando no modelo TCP de 5 camadas. Não, tudo bem. Mas mesmo assim, você não suscitou a dúvida, que é o que eu espero. A dúvida é, professor, é 4 ou é 5 camadas? Aí ninguém sabe. Aí você diz, não, professor, teriam duas respostas. Aí você tem que escolher, bicho, na hora da prova, né? E a maioria escolheria essa aqui, mas se eu não me engano, ele escolheu a resposta essa aqui. O que levaria muito aluno, cara, mas não pode estar errado recurso. Não, porque ele pode estar considerando, recurso caberia, pela dubiedade, claro. Mas ele pode estar considerando, pessoal, essa aqui, ó. Então não existe um erro, né? Existe uma dubiedade na questão que poderia levar a uma anulação. Não foi anulada, e se eu não me engano a resposta que ele deu foi B. Mas, vamos supor, se aqui fosse outro nome, né? Outra coisa. Você tinha que marcar B. Tá bom? E o que eu espero nesse caso, como existe uma dubiedade, quem acertou foi sorte, né? Vamos dizer assim. O que eu espero é que vocês entendam que essa questão tem uma dubiedade. Que a maioria da boiada... Hã? Sim. Olha aí, ó, que legal. Ele deu uma dica aí, ó. Como não apareceu Interredes aqui, não foi? Como apareceu Interredes aqui, mas lembrando, né, isso é tipo uma dica, né? Não é uma dica ótima, né? Como apareceu Interredes aqui, você pode... Isso não é uma... Eu quero dizer isso aqui, você não tem o direito, né? Assim, tipo, eu tenho o direito, né? Mas assim, cara, Interredes, esse cara sabe que existe, né, o modelo, né, de 4 camadas, né? Dei uma dica para você, entendeu? Alguém não captou isso daí? Sim, porque esse nome aqui, lembra que eu fui dizendo as eliminações? Quando você usa interredes, né, você está definindo que aquele modelo é de 4 camadas. E aí, nesse caso, levaria para cá. Mas isso não é um direito, entendeu? Muita gente que entrou aqui... Por que isso não é um direito? Eu vou dizer por que não é um direito, certo? Porque isso aqui não está no enunciado. Entenderam?
Esse é o grande detalhe para não usar isso de forma concreta e... Entendeu? Pois é, do ponto de vista, o que eu quero dizer é isso, né? Do ponto de vista do aluno, é para ele se safar. Mas você vê que não é uma coisa que você entrar com recurso, olha porque você colocou... É isso que eu quero dizer. Mas você ia falar alguma coisa? Não. Pois não. De dados, tem alguma camada com esse nome assim? Tem o link de dados, ele é um sinônimo de enlace. É sinônimo, tá? Ele é sinônimo. Sinônimozão mesmo. Você pode chamar tanto de enlace quanto link de dados. Certo? Quando a gente está falando assim, ó, link de dados, sei o quê? É enlace. Tá? Mas, boa dica. Como apareceu um interredes aqui, o cara já, o examinador está pensando nesse cara aqui. Como ele está pensando nesse cara aqui, e aqui está TCP/IP, eu vou escolher esse cara. Mas é um pensamento rebuscadíssimo, tá? O cara tem que estar muito afiado para poder desenrolar esse tipo de raciocínio, tá? A maioria da galera pensou no OSIzão lá, é bit física. Isso é boiada, tá, galera? Tem que parar. A boiada, ela vai e cai no precipício. Você tem que... deixa eu ver se eu vou cair ou não no precipício. Essa... Pois não. A conclusão que eu gosto falou, tem um interredes ali, ele pensou no TCP/IP. De 4 camadas, porque no outro... Não, porque no outro, quando ele fala de 5 camadas, isso aqui vira rede. E aí, no único modelo que tem esse nome canônico de interredes, é o de 4. Como ele está pedindo essa parte da base, no modelo de 4 camadas, esse cara aqui chama rede. Entendeu? Mas tudo são inferências, né? Que você podia usar para se safar. Agora, o pessoal não tem dúvida, mas a galera entrou aqui e mandou recurso, certo? O ideal é que o cara explique no enunciado que a arquitetura não custa nada, entendeu? Eu estou trabalhando de 5 camadas, eu estou trabalhando de 4, porque essa é uma eterna dúvida dos alunos. Não tem jeito, cara, sempre vai dar essa dúvida, não adianta. Algumas questões fazem isso, tá?